Caio Cássius Longino, segundo a tradição da igreja, foi um centurião que, a mando dos soldados romanos, participou da crucificação no Calvário. Foi ele que, com sua lança, atravessou o corpo de Jesus Cristo, jorrando sangue e água por todos os lados, de tal modo que cobriu todo o seu rosto, curando milagrosamente seus olhos infectados. Mas este ato lhe tiraria a paz por toda a vida, até que se converteu e foi martirizado. A lança usada para atravessar o corpo do Filho do Homem se transformaria em uma das relíquias mais famosas e importantes de todos os tempos, a Lança do Destino. Uma arma que detinha um poder sobrenatural e que foi decisiva na conquista de Jerusalém durante a Primeira Cruzada. Um objeto de desejo de muitos. Muitos, como Hitler, que conseguiu recuperá-la por meio dos ciclos esotéricos, ganhando assim segurança para invadir o restante do território europeu. Quais mistérios guardava a Lança do Destino? Por que um centurião se converteu e decidiu pagar o preço com a morte? Quem foi São Longinos? Existem pouquíssimas evidências e registros sobre o papel de um dos mais importantes centuriões romanos, porém há um interessante de uma freira alemã chamada Ana Catarina Emmerich. Uma freira mística e escritora que teve uma visão do homem que perfurou o corpo de Jesus Cristo com uma lança, quando ainda era jovem, com cerca de 25 anos de idade. Um centurião fisicamente fraco que tinha sérios problemas de visão, sendo motivo de zombaria para a maioria dos soldados. No entanto, Longinos acabou sendo iluminado por Deus porque sentiu compaixão pelas mulheres que estavam ao pé da cruz e observavam a dor e o sofrimento de Jesus minuto a minuto. E foi para tranquilizar e confortar as mulheres, mostrando que Jesus não sofria porque já estava morto, pegou a lança mais próxima. Com as duas mãos a segurou e atravessou o coração do Filho do Homem, cumprindo assim a profecia estabelecida. Nos evangelhos apócrifos diz que ao puxar a lança foi derramada uma enorme quantidade de água misturada com sangue, encharcando todo o rosto de São Longinos. E lá, todo coberto, foi-lhe dada a graça semelhante ao batismo e sua salvação foi estabelecida. E naquele momento, com os olhos curados, o centurião se ajoelhou pedindo perdão em público por seus pecados, proclamando em seu coração que acreditava na divindade do homem alçado na cruz. A freira aponta ainda que o líquido continuou correndo, caindo nas rochas e nas pessoas que eram curadas. Então, a mãe de Jesus e Maria Madalena tentaram coletar o líquido com vasilhas. Embora esses acontecimentos venham de revelações particulares de uma freira, não há dúvidas que, além de interessante, elas vão contra as tradições da igreja. Após sua conversão, o centurião romano deixou o exército e foi para a Capadócia, e lá foi martirizado. E pela fé passou a ser reconhecido como santo, o São Longinos. Um homem que teria tido um papel fundamental em estabelecer a veracidade da ressurreição de Cristo. Isso aconteceu depois que os judeus ordenaram a morte de Jesus, subornando vários soldados para espalhar falsas notícias. Notícias que seus discípulos haviam roubado seu corpo na calada da noite. Mas Longinos arruinou o plano sinistro porque não aceitou o suborno e partiu para contar ao mundo a verdadeira história da chamada Glória da Ressurreição. Contudo, a notícia chegou aos ouvidos dos mandatários que Longinos não queria fazer parte da conspiração ou muito menos dinheiro. Então, os judeus decidiram usar suas práticas usuais. Colocaram um fim em sua vida. Mas o corajoso soldado soube do complô e rapidamente tirou o uniforme militar. Então logo se submeteu ao batismo, levou alguns companheiros convertidos e foi para a Capadócia, onde passava horas e mais horas em intensa oração e jejum rigoroso. Porém, decidiu voltar para casa para viver na fazenda de seu pai. Mas o ex-centurião não sabia que a onda de boataria dos judeus não havia chegado ao fim. E quando souberam de seu retorno, provocaram Pôncio Pilatos, governador romano, que emitiu uma ordem draconiana para que suas tropas pudessem encontrá-lo. Após dias de procura, acharam Longinos. O homem estava bem, de coração aberto, e correu para cumprimentar os soldados.
Eles cumpriam ordens para encontrar e decapitar um ex-centurião traidor que estava no local. Então, todo espirituoso, Longinos os convidou para sua casa, lhes deu de comer, montou uma mesa grande, muito farta e lhe deu lugar para descansar. Quando os soldados dormiram, Longinos se preparou e começou a orar. Orou durante toda a noite e vestiu roupas impecavelmente brancas. Já ao amanhecer, chamou alguns de seus colegas e lhe passou instruções para que fosse enterrado no topo de uma colina. Então, Longinos acordou os soldados, revelando que o homem que procuravam estava à sua frente. Eu sou Longinos. Quem vocês procuram? Os soldados ficaram surpreendidos e ao mesmo tempo assombrados diante de sua honestidade e coragem e perderam completamente o equilíbrio. Como iriam decapitar um homem de caráter tão nobre, se perguntavam. Falavam entre si, protestando contra a execução, até que Longinos insistiu para que cumprissem as ordens. Então o levaram a Jerusalém, assim como os 2 soldados que com ele estavam aos pés da cruz. E lá foram decapitados. E o destino do centurião como mártir de Jesus Cristo se cumpriu. Os soldados, ainda abalados, suspirando com o que foram obrigados a acabar de fazer, levaram sua cabeça a Pôncio Pilatos, que imediatamente enviou aos judeus. A cabeça foi jogada sobre uma pilha de estrume fora de Jerusalém. Longinos estava morto, mas nasceu a lenda de um corajoso guerreiro que resistiria há séculos. O poder dessas lendas também pode ser visto em outra história de uma mulher cega que persistiu através dos tempos. Foi quando uma senhora cega que visitava Jerusalém para orar em seus lugares sagrados acabou experimentando um sonho misterioso. No sonho, o centurião aparece, aponta o lugar onde está sua cabeça e pede para a mulher enterrá-la. A mulher obedeceu de imediato, arranjou um guia para levá-la até o deserto. E lá encontrou a cabeça e transportou para o funeral em Capadócia. Sua cabeça foi enterrada, mas a arma com poderes sobrenaturais teve outro fim. A lança de Longinos, a lança do destino. E foi durante a primeira cruzada que os cruzados tomaram a cidade de Antioquio, mas acabaram cruzando com um grande exército de socorro muçulmano. Os sitiadores agora eram os sitiados. A luta pela cidade havia sido difícil e o moral estava baixo. Com a chegada do exército muçulmano já davam como certo o fim das cruzadas. Então, Deus interveio mais uma vez, como havia feito durante toda a campanha. A ponta da lança usada por Longinos para furar o corpo de Jesus foi descoberta em uma igreja. Encorajados pela descoberta da relíquia, os cruzados prepararam uma ofensiva surpresa, colocando um fim no exército adversário. E no campo de batalha, os veteranos lembraram-se de ter visto anjos e espíritos dos cruzados mortos em batalha, só que junto com os vivos. Os cruzados, que estavam exaustos, passaram meses e meses descansando, preparando-se para a marcha de Jerusalém. O restante do exército de 12.000 homens da primeira cruzada chegou às muralhas da cidade em 7 de junho. Mas o primeiro ataque novamente falhou e Deus teve que intervir mais uma vez. Quando 6 navios genoveses e ingleses atracaram, trazendo suprimentos e madeiras. No início dos trabalhos, um sacerdote chamado Pedro Desidério chocou os cruzados com o anúncio de que teve uma visão de um bispo papal que havia sido morto após a vitória de Antioquia. De acordo com o padre alemão, a cidade santa só poderia cair com uma prova de penitência e exigiu que jejuassem por 3 dias, ficassem descalços e desarmados em torno de Jerusalém. O jejum proclamado no dia 8 de julho e os cristãos consagrando com orações e canções em torno da cidade santa. Nas mãos levavam relíquias, incluindo a lança sagrada de Longinos. Uma semana depois, durante a festa de dispersão dos apóstolos, os cruzados alcançaram seu objetivo final e finalmente entraram na cidade santa de Jerusalém.
Mas a poderosa lança com poderes sobrenaturais também passou em outras mãos. A Anneberg, Sociedade para Pesquisa e Treinamento em Herança Ancestral Alemã, tinha entre seus objetivos a Lança do Destino. Haviam 4 lanças, mas os nazistas acreditavam que a autêntica estava no Museu de Viena. Hitler ansiava por sua posse, mas não apenas Hitler. Todos os ocultistas atribuíam um grande poder para esta lança. Supostamente o líder que a possuísse e entendesse seus poderes sustentava o destino do mundo em suas mãos, para o bem e para o mal. Poder e vitória eram dados para quem a tivesse, derrota e morte para quem a perdesse. E um dos primeiros atos oficiais de Hitler, uma vez anexo à Áustria, foi ir de carro ao museu e tomar para si a posse física da Lança do Destino. Ele acreditava que possuía o poder de superar todas as possibilidades e conquistar o mundo. Mas antes de cometer suicídio, outros conseguiram roubar de Hitler, roubar a Lança do Destino. Mas isso é outro papo. Obrigado por você que ficou até aqui. Eu sou Wagner Souza, forte abraço e até mais.